Os conselheiros federais da OAB decidiram rejeitar integralmente a proposta de emenda constitucional em tramitação no Congresso que limita o recurso especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Para a ordem, tal medida configura um verdadeiro golpe na federação, além de prejudicar principalmente o cidadão, que terá o seu direito de defesa restringido. Tramita na Câmara dos Deputados uma polêmica proposta de emenda à Constituição. A PEC 209 de 2012 obriga o postulante de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça a demonstrar a importância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso para que a admissibilidade da ação seja aprovada. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil quer a rejeição integral dessa proposta. O relator da matéria afirmou que a tentativa de mudança no sistema recursal do STJ é um golpe na federação. Quero notar que no fecho do meu voto, eu acentuo que é hora de erguer um brado contra esse veso que vai tornando o processo no nosso país cada vez mais um processo de matizes autoritários. E prego na conclusão ampla divulgação da posição que o Conselho Federal vem a adotar contrariamente à PEC 209. Para o relator, os mecanismos de filtragem dos recursos interpostos junto aos tribunais superiores devem ser vistos como soluções excepcionais. É evidente que se o recurso extraordinário não pode ter a sua admissibilidade limitada em função do valor da causa, a forciore não comportará restrições de outra ordem, como a que se funda na presumível repercussão geral do julgado ou da questão que este tem por objeto. Dir-se-á que os tempos romperam com a ortodoxia deste conceito, ou que os institutos da arguição de relevância da questão federal e da repercussão geral desta, há muito a superaram. Modus in rebus de qualquer forma. Tais mecanismos de filtragem dos recursos interpostos para os tribunais superiores hão de ser vistos como soluções excepcionais, a requererem, portanto, aplicação comedida e restrita. Do contrário, será inevitável o esvaziamento ou a desnaturação do recurso de natureza extraordinária, ao sabor de interesses conjunturais. Os conselheiros criticaram e condenaram a proposta, de autoria dos deputados do PMDB Luiz Pittman, do Distrito Federal, e Rose de Freitas, do Espírito Santo. O que querem agora é simplesmente amordaçar este tribunal, impedir que esse tribunal continue cumprindo a finalidade de sua instituição ao harmonizar a interpretação da legislação federal, nacionalmente. E o que pretendem, além de simplesmente apequenar a competência desse tribunal, com uma emenda constitucional de 5 linhas que vai acabar com a advocacia, senhores. Vai liquidar com os advogados. Uma eventual repercussão geral, julgada pelo STJ, alcança todos os processos que ficam imediatamente suspensos nas instâncias ordinárias, até a decisão do tribunal, e uma vez julgada a repercussão geral, a decisão se aplica automaticamente a estes processos que estão suspensos. Boletim estatístico do STJ, setembro de 2012. Foram julgados 31.735 recursos especiais. Desse total, senhores conselheiros, pasmem, 46,05% foram providos. Providos. Isso mostra o quê? Mostra que as cortes locais julgam mal. Mostra que os tribunais regionais federais julgam mal. E o que se busca com essa proposta? Se busca permitir que esses julgamentos incorretos, que ofendem a lei federal, que divergem da jurisprudência dos tribunais, de outros tribunais da federação, prevaleçam ou tenham a mínima possibilidade de serem reexaminados. É um absurdo
que se pretenda esvaziar a função constitucional do STJ. O vice-presidente do Conselho Federal, Alberto de Paula Machado, e o conselheiro federal do Espírito Santo, Luiz Cláudio Alemandi, enfatizaram que o cidadão vai ser o maior prejudicado com a aprovação dessa proposta. Estão tirando o poder judiciário do cidadão. Não é da advocacia não, presidente, do cidadão. Eu, como advogado na área tributária, 22 anos, eu só consegui virar decisões no STJ. Porque em matéria tributária, com o patrulhamento dos governadores em cima dos tribunais, eu quero ver quem é que vai ganhar. Imagino a dificuldade que tem o cidadão comum de conseguir convencer o tribunal de que o seu recurso atende a esse novo requisito de admissibilidade. Imagino a dificuldade do consumidor de Alagoas, do consumidor do Paraná, do consumidor do Pará, de enfrentar uma grande causa a partir desse novo critério de admissibilidade. Nós que advogamos sabemos o quanto é difícil já hoje um recurso de natureza extraordinária ser admitido, seja pelo STJ, seja pelo Tribunal Superior do Trabalho. Criaram e estão criando a cada momento antessalas aos gabinetes dos ministros que estão se especializando exatamente na não admissibilidade do recurso especial e do recurso de revista. Firulas, carimbos, guias, subestabelecimentos, contratos sociais, enfim, os mais variados subterfúgios para o tribunal não fazer aquilo para o qual ele foi constituído. O conselheiro René Ariel Dotti fez um discurso caloroso sobre a rejeição da PEC. O problema não é reduzir os recursos, mas resolver os problemas administrativos dos tribunais. Eu vejo dia a dia, presidente, a necessidade não só uma espécie de coro evangélico, a manifestação como há na comunhão religiosa, quando todos seguem e adotam o que o pastor diz. Muito bem hoje em dia representado pelo nosso eminente colega Medina. Nós não precisamos mais fazer só oração conjunta em nosso templo. Nós precisamos ir para as ruas. Esse é um momento histórico. Nós não podemos mais suportar as tentativas de retaliação. E mais do que no período militar, as garantias individuais estão sendo sacrificadas por esses projetos e essa tentativa de reduzir os serviços. Há posicionamentos institucionais e, sobretudo, de defesa da advocacia e, sobretudo, do cidadão brasileiro, que a ordem, que são mantras, são cláusulas pétreas dentro da nossa instituição e que nós não podemos jamais abrir mão. Vamos encaminhar no sentido da rejeição pura e simples, independentemente do trabalho muito bem elaborado pela Comissão Nacional de Acesso à Justiça, pelo conselheiro José Miguel Medina, mas isso fica para um posterior, se for o caso de haver necessidade nesse sentido.